primeiramente, boa tarde. Acho que vocês já estão cansados de me ouvir falar hoje. Para alguns é a terceira vez que eu estou falando hoje, para a galera que participou da reunião semanal e do onboard. Então, obrigado mais uma vez pela presença para falar um pouquinho sobre swap. Swap é uma estratégia que a gente já fez até no passado, há um bom tempo atrás, bem no comecinho, quando eu entrei em 2016, a gente tinha algumas operações de swap. Depois a estratégia caiu um pouco em desuso, até porque acho que não foi nem tão necessário assim fazer esse tipo de estratégia, mas é uma estratégia que acho que para o momento que a gente tem de juros e de incerteza e de muita especulação, acho que é uma estratégia que cabe e cabe bem para a carteira de muitos dos nossos clientes aqui. É uma estratégia mais rebuscada, vamos dizer assim, é uma estratégia diferente um pouquinho do convencional, acho que pode proporcionar bons frutos para todos nós, seja em rentabilidade para o cliente, seja em receita, seja em relacionamento também, por que não? Bom, pessoal, aqui, aliás, né, só um disclaimer, o material é da XP, tá? É um material que eu tive o treinamento na incubadora de renda fixa quando eu fiz em abril, então eu chupinhei aí o material da XP, espero que ninguém conte isso para eles, porque em tese era só interno da incubadora, mas acho que internamente aqui entre nós não tem problema nenhum, não tem nada, nenhuma informação confidencial aí. Então, vamos lá, pessoal. Swap ele nada mais é do que um contrato de derivativo, né? Ou melhor, uma forma de você utilizar o mercado de derivativos para montar suas posições, né? A gente está muito acostumado com opções por conta de Ruby, o próprio mercado futuro, seja na curva de juros, seja Bovespa, seja, enfim, dólar, mercado a termo também algumas questões, e o swap entra nesse conjunto de operações de derivativos, tá? E o que é um swap, pessoal? Basicamente, o swap é uma troca de indexadores e fluxos de caixa por consequência, tá? No swap, o cliente contrata, ele vai pagar um fluxo de caixa a um determinado indexador, é o que a gente chama de ponta passiva, porque isso, tá, olhando o fluxo da pessoa como se fosse um balanço de empresa, tá no passivo, porque é algo que ele tem que literalmente pagar, tá? Então, ele vai pagar um fluxo de caixa em uma determinada ponta, a ponta negativa, com o indexador, por exemplo, a CDI, por exemplo. E ele vai receber outro indexador, que é a ponta ativa, diferente desse da ponta passiva. Então, ele pode receber, por exemplo, um indexador pré-fixado, uma taxa pré-fixada, trocando os indexadores. Esse fluxo, pessoal, de pagamento ou recebimento total da operação de swap, ela é feita pela diferença entre a ponta ativa e a ponta passiva. Ou seja, a diferença entre aquilo que o cliente recebeu versus aquilo que ele pagou. Tá? Isso em dois indexadores diferentes. Não há desembolso de caixa no momento da contratação, tá, pessoal? Aqui eu vou falar de swap simples. A gente tem uma outra modalidade de swap, que é o swap boost, que a gente pode olhar para uma das duas pontas, ou a ponta passiva, normalmente a ativa, naturalmente, que a gente tem, por exemplo, exposição de duas vezes a ponta ativa e uma vez na ponta passiva. Então, é por isso que ele chama swap boost, porque ele não tem a mesma proporção entre as duas pontas. Você tem uma exposição maior na ponta ativa, por exemplo, tá? Mas aqui a gente vai falar de swap simples. Então, o swap, pessoal, nada mais é do que a diferença entre esses dois fluxos de pagamento. O que ele vai receber, no caso do exemplo que eu dei aqui, recebendo uma taxa de juros pré-fixada, por exemplo, um 8% ao ano, e ele vai pagar o CDI desse período. Vamos supor que o CDI do período de vigência do swap ficou em 6% todo ano. Nesse caso, o ganho do cliente vai ser esses 2% ao ano de ganho na operação de swap, tá? Bom, aqui como é feita algumas formulinhas, acho que vocês não vão usar tanto isso no dia a dia, mas é Que sempre legal. medo dessa fórmula, Léo. Que medo. Super simples, né? É tranquilinha de usar. Tranquilinho, tranquilinho. É facinho, é facinho. É só substituir ali as fórmulas pelos indexadores, é É tranquilo só mesmo. chamar você, né? Imagina, imagina, o Excel faz muito melhor que eu, ele é mais ágil até que eu, ele pode ajudar muito mais facilmente.
Mas trago mais para conhecimento de vocês, tá, pessoal? Como que ocorre essa conversão de taxa, vocês não precisam saber isso de cabeça. Confesso que nem eu sei de cabeça todas essas formas. Isso quem calcula para a gente é o time de renda fixa, o time da mesa da XP, tá? E bom, pessoal, como que a gente pode otimizar o swap? Por que que eu estou falando do swap? O swap não existe só para renda fixa, mas nesse caso, obviamente, falaremos do swap combinado com ativos de renda fixa, tá? Aqui nesse exemplo, pessoal, a gente está considerando um cenário de que o valor e o vencimento do contrato do swap que o cliente contrata são iguais ao ativo de renda fixa objeto, ou seja, esse CDB aqui que ele dá de exemplo. Então, vamos supor um cliente que tenha esse CDB de 130% do CDI para um determinado prazo. Ele está com esse CDB na carteira, rentabilidade contratada, 130 do CDI, e ele vai ganhar 130 do CDI se nada acontecer. Né? Ceteris paribus é isso que ele vai ter de remuneração. Mas ele decide contratar um swap. E o swap que ele decide contratar é justamente em relação ao título que ele tem. Ele vai usar esse CDB como lastro da operação de swap. E o que ele quer fazer? Pô, Léo, meu cliente me chamou e falou, pô, Léo, mas esse CDI está muito baixo, cara. Eu tô achando que o mercado está precificando um juro no futuro hoje muito elevado. Né? Eu acho que o mercado está falando de Selic muito provavelmente a quase 6% para 2023. É muita coisa, eu não acho que vai chegar nesse nível. Então, o que ele faz? Ele troca hoje os 130% do CDI que ele tem no CDB e ele empacota isso dentro de um swap. Dentro desse swap, o que vai acontecer? Como ele está trocando, entre aspas, a rentabilidade do CDB por uma taxa pré-fixada, ele vai pagar os 130 do CDI, então, nessa ponta do swap, ele vai ter que pagar o correspondente a esses 130 do CDI, e ele está trocando esse 130 por uma taxa equivalente de 6,5 ao ano. Essa equivalência é feita via essas formulinhas aqui, tá? Feita esse cálculo da proporção, chegamos que 130 do CDI, segundo o mercado de hoje, do DI futuro, deve corresponder para o prazo de vencimento dessa operação aqui em 6,5% ao ano. Tá? Ou seja, o que esse cliente fez? Ele criou um fluxo de recebimentos que vai ser resultado da diferença entre 6,5% ao ano, que é o que ele recebe, versus 130 do CDI, que é o que ele paga. Tá? Quando a gente coloca, pessoal, isso dentro de a gente soma os dois fluxos de pagamento aqui, né, que ele tem que fazer, a gente tem como resultado que justamente o fluxo de pagamentos final dele vai ser os 6,5% ao ano. Por quê? Porque ele usou o ativo dele como lastro. Então, ele estava ganhando 130 no CDB. O CDB está ali e ninguém mexe. Está ali parado na conta, na posição consolidada e fica ali recebendo 130 do CDI. Por outro lado, via swap, ele está passivo em 130 do CDI, mesma taxa que ele tem aqui nesse ativo, e ele faz a troca desse indexador para 6,5% ao ano. De modo que quando a gente soma aqui esse fluxo de caixa, a gente corta aqui, né, como se fosse operação matemática, a gente corta o negativo com o positivo e fica só com o positivo dos 6,5% ao ano. Tá? É isso que acontece quando a gente faz esse swap de taxa utilizando um CDB ou alguma renda fixa como o ativo objeto da operação. Tá? Pô, boa, Gu. Gostei. Aí, bom, o swap aqui dando... Estou te ajudando aí, Léo. Desculpa interromper, mas só para visualizar melhor aí. Não, excelente, excelente. Obrigado, Gu. Preciso aprender a desenhar no Zoom aqui. Tem um annotate aqui, acho que eu vou... Eu aprendi pelo motivo errado. O pessoal, numa live da XP, começou a zoar, escrever modal. Então, mas eu estou usando do jeito certinho. Bom, deixa eu ver. Gostei desse negócio. Bom, vou usar aqui também. Bom, vamos continuando aqui, senhores. Mais alguns exemplos práticos, tá? Dessa operação no vencimento.
Aqui ele está simulando como ativo base uma operação de 150 mil de notional, tá? Notional é uma nomenclatura que vocês vão ver frequentemente nessa linguagem de swap, que é o volume de exposição da estratégia, tá? Considerando a ponta ativa ou a ponta passiva, tá? Em um CDB de 3 anos de vencimento, a taxa contratada dele é 130% do CDI e ele embute justamente esse swap do exercício, que ele vai receber 6,5% e vai pagar 130% do CDI. Nesse primeiro caso aqui, a gente está assumindo que os 130% do CDI, nesse período de 3 anos, ele correspondeu a 6,2%. Assumindo isso, né, se ele teve que pagar os 130% do CDI e estava recebendo os 6,5% aqui, mais um CDB que ele também recebe os 130%, cadê mudar a cor aqui, o vermelho, corta, a gente tem nesse primeiro caso aqui, que no combo das duas operações, né, ele recebeu a rentabilidade contratada do CDB, 6,20 todos os anos, né, porque foi isso que rendeu 130. No swap, ele também teve um ganho, porque ele estava ganhando 6,5 e pagando 6,20, então no ajuste entre a ponta ativa e a ponta passiva, ele também teve ganhos. Quando a gente soma essas duas operações, a gente chega num valor de rentabilidade equivalente à taxa pré-fixada do swap. Tá? Ficou claro esse primeiro exemplo aqui, pessoal? Uhum. Beleza? Maravilha. Sim. Bom, continuando aqui no caso 2 é justamente o caso em que a taxa swapada, né, a ponta passiva do CDI, é justamente equivalente ao valor pré-fixado, ou seja, as estimativas do mercado para os juros futuros naquele determinado dia estavam 100% certas. Então não houve diferença no fluxo de pagamentos. No final do dia, ele vai receber apenas a rentabilidade correspondente ao CDB, porque no swap ele terá ajuste zero. Perdoem a não linearidade aqui dos meus desenhos, tá, pessoal? E, bom, no caso 3 é o caso que o cliente perde dinheiro com o swap, que ele erra o swap, porque aquela precificação que o mercado estava fazendo estava errada. O mercado não antecipou um movimento de abertura nas curvas de juros, o que fez aqui com que o CDI ficasse nesses 3 anos em 7% ao ano. Nesse caso, CDB, mesma coisa, ele recebeu aqui o proporcional, 130 do CDI, 7%. No swap ele perdeu, porque ele estava recebendo 6,5%, mas teve que pagar 7%. E no fluxo final dele, aqui do combo, ele vai ter a rentabilidade justamente dos 6,5% swapado, porque a ponta ativa foi eliminada, digamos assim, pela ponta passiva aqui no swap. Tá? Ou seja, pessoal, nesse caso aqui, o exemplo do swap cambial visa principalmente proteger clientes de grandes oscilações. Nesse caso aqui, tá? Olhando o uso, né, do ativo de renda fixa, desse CDB, como sendo ativo objeto da operação, tá? Existem outros meios, outras estratégias para se ter com swap, mas nesse caso aqui, essa foi a estratégia utilizada, tá? Bom, deixa eu tentar apagar meus rabiscos agora, antes de continuar. Aí, boa. Legal. Bom, e quais são as estratégias possíveis para a gente fazer com o swap, pessoal? Para montar a carteira do cliente, então não deixa de ser uma boa alternativa, principalmente pensando num cliente mais especulativo, um cliente que seja de fato mais agressivo e que busque especular, principalmente em relação a esse ponto de abertura, fechamento de curva. Então, é até por isso que eu estou apresentando isso para vocês nesse momento. Segurei bastante, até porque a gente teve outros focos de abril para cá, que foi quando eu tive esse conteúdo na incubadora, mas principalmente, pessoal, porque hoje a gente tem um cenário de volatilidade muito grande. Isso abre espaço, aliás, né, concomitantemente a um cenário de curva de juros muito baixa, né, e uma estimativa de curvas futuras consideravelmente elevadas. Então, pode ser interessante, eventualmente, para o cliente de vocês especular num movimento ou de abertura ou de fechamento de curva. Naturalmente, tem alguns clientes que são mais qualificados mesmo e que conversam com vocês sobre isso. Eu tenho alguns clientes que gostam de falar disso comigo, sobre curva de juros e precificação.
Então, para esse tipo de cliente, o swap é uma estratégia muito interessante. Para rebalancear a carteira, então, eventualmente, fazer esses ajustes estratégicos com base no cenário de mercado, como o cenário que a gente tem agora, sem a necessidade de vender ativo. Então, eventualmente, vou dar um exemplo aqui. A gente tem algum título de 4 anos, por exemplo, a 110 do CDI. Esse 110 do CDI hoje não corresponde a nada, só que quando a gente faz essa conversão do 110 do CDI para um swap pré-fixado, por exemplo, a gente pode ter uma taxa interessante, principalmente se a gente considerar um cenário de curva de juros estressado. Se a gente considerar um cenário de, as reformas vão passar, o mercado está hoje precificando uns juros para o futuro que não é factível se a gente considera esse cenário, se a gente considera um cenário de fiscal mais confortável, digamos assim. Então, eu vou swapar esse 110 do CDI dele para uma taxa pré-fixada hoje, porque hoje o mercado, para aquele determinado prazo, está muito estressado. Então, eu sei que a taxa que eu vou ter no swap ela é muito interessante. Se a curva de juros, de fato, tiver um fechamento, né, em virtude de um cenário fiscal mais confortável, como eu coloquei, o cliente vai ganhar com isso. Ao contrário também, né, se o cenário for de abertura de curvas, aí ele perde nessa operação, tá? Redução de risco de mercado, pessoal, proteção de ágio contra abertura de curva de juros. Então, a gente pode pegar aquele título público do nosso cliente, eu tenho alguns casos assim ainda, cliente que tem IPCA mais 7, IPCA mais 6,5 na carteira, o cara com um ágio colossal e ele não quer abrir mão desse ágio. A gente pode fazer um swap da taxa dele IPCA+, para uma taxa CDI, por exemplo, de modo que se a curva abrir, a ponta CDI se beneficia e a ponta IPCA perde, ele acaba protegendo o ágio. Então, dá para a gente fazer isso para manutenção desse ganho a mercado do cliente. E também dá para fazer para aumento do risco de mercado, como eu citei, né? Quem quiser especular no mercado de juros, mercado de inflação implícita, por exemplo, o swap acaba sendo uma boa alternativa. Pessoal, se tiverem dúvidas, me interrompam, tá? Fiquem à vontade, podem ir me cortando aí. Bom, outra possibilidade do... Alguém chamou? Não. Eu, Hugo. O cliente ele pode stopar esse swap quando ele bem entender, ou tem, por exemplo, alguma data pré-determinada, ele tem que levar até o final da operação? Boa pergunta. Vou segurar a sua audiência e responder essa pergunta depois. Maldade. Vou falar disso posteriormente. Bom, continuando aqui, senhores. O swap também é uma possibilidade de vários ativos escassos ou inexistentes no mercado secundário, como letra financeira de grandes bancos. Alguns assessores já recebem esse comunicado meu quase todo dia, tá? Quando eu acho que tem operações de swap interessantes. Eu vou passar, pessoal, estava aguardando esse treinamento justamente para não encher o grupo de informação com que vocês não fizessem nada com aquilo. Então, a partir desse treinamento, ou seja, a partir de amanhã, vou passar a divulgar as taxas de swap no grupo de produtos, tá? Então, vou passar lá no grupo todo dia para vocês no WhatsApp. E a gente consegue acessar esses ativos, essas letras financeiras, principalmente, a gente tem muita letra financeira no Safra, via mercado secundário com operações de swap, tá? Operações de CDI, por exemplo, que a gente consegue swapar para uma taxa pré. Esses tempos, semana passada, se eu não me engano, a gente teve uma letra financeira do Safra para 2026, que a gente estava swapando a uma taxa na mão do cliente de 9,1%. Tá, pré-fixada para 2026. Claro que é um prazo mais longo, é um perfil de operação mais especulativa, mas, falar para o cliente que ele vai ter exposição a 9,6% pré-fixado de um banco como Safra, eu acho que é um ativo bem atrativo, principalmente para esses clientes mais rebuscados, como eu coloquei para vocês, tá? Bom, pessoal, aqui ele dá vários exemplos, né, de vários prazos diferentes, exemplos de ROA ali, né, naturalmente quanto maior o prazo, maior o nosso ROA também, maior o nosso bid offer na operação, e basicamente, pessoal, swap dá para estruturar com qualquer ativo, tá? Principalmente, pessoal, a XP estrutura muito com CDI, e vou explicar o motivo disso, basicamente é porque é mais fácil. A precificação de um swap de CDI para um pré-fixado é muito mais fácil. Então, é muito mais comum nós vermos na mesa da XP
operações de DI para pré, tá? Ou de DI para IPCA, mas nada impede que a gente, tendo alguma demanda de um ativo IPCA+, ou um ativo pré-fixado, a gente não possa cotar com eles um swap para algum indexador, tá? Mas assim, essas novidades, como surgem aqui esses emissores, a XP me manda uma tabelinha muito parecida com essa aqui todos os dias. Elas costumam vir em swap pós-pré, tá? Mas dá para estruturar com qualquer tipo de ativo, tá bom? Inclusive ativos menos arriscados, tá, pessoal? Até um bom ponto aqui, né? A gente vê a LC à vista entrando como ativo objeto de determinada operação, CDB da Fibra, enfim, bancos que não tão longe de ser triplos As, mas que entram na operação, porque toda operação de swap, pessoal, ela tem uma margem de garantia. Vocês têm que depositar uma margem, primordialmente, títulos públicos, alguns CDBs de alguns bancos, não são todos naturalmente, e até ações, tá? Dependendo do papel, a XP também aceita como garantia para o swap. Então, a gente consegue montar operações com emissores mais fracos, por assim dizer, maior risco de crédito, desde que o cliente tenha algum outro título, ou desses que eu citei, né, título público, bancário, com bom rating, e alguns papéis em carteira, tá? Funciona como garantia. Léo, Bom, pessoal... Oi, dona Angel. dá para fazer swap de CDI para ativos de IPCA? Dá, opa, é mais complicado de fazer, mais complicado de estruturar, até mais complicado da XP conseguir montar, mas dá sim para fazer, sem dúvida que dá. E GPM? E GPM, Gão, aí sinceramente, cara, para não falar besteira, eu vou dizer que eu não sei, mas eu acho muito difícil, porque é difícil você encontrar swap para IGPM no mercado, entendeu? A inflação, você consegue calcular através da inflação implícita, né, da curva de juros e dos títulos públicos, mas IGPM não, então fica mais difícil do cálculo. Então, minha resposta prévia não, mas eu vou checar e se for algo diferente disso, eu volto com vocês, tá? Mas eu diria que não dá. Valeu. Valeu. E, bom, senhores, redução do risco de mercado, né? Uma das estratégias aí para que a gente possa utilizar o swap. O que acontece no cenário de manutenção da curva de juros para um cliente que tem um ativo, NTNB 2035 principal, e ele faz o swap desse ativo para uma posição passiva no IPCA mais cupom, né? Passiva ali na rentabilidade da NTNB, e ativo em CDI. Se a curva de juros se mantiver nos níveis atuais, pessoal, não acontece nada. Rentabilidade do swap é a rentabilidade do CDI acumulado, né, do fluxo de pagamentos que ele contratou proporcional. Se a gente tem um cenário de abertura das curvas de juros aqui, pessoal, nesse caso, ele vai ter um ganho gerado pelo swap. Por quê? Porque ele vai estar passivo em IPCA mais cupom, ou seja, ele está assim, pagando, né, o proporcional da inflação mais esse cupom pré-acordado da B50, e está ativo num CDI, que se a gente está falando de abertura de curva, naturalmente a gente está falando de um aumento do CDI, um aumento de rentabilidade do CDI, pelo menos em relação à curva. Então, o cliente tem um ganho nesse caso com o swap, porque o ativo em CDI vai ter rendido mais do que o passivo em IPCA. O importante, pessoal, de vocês terem na cabeça de vocês sempre, é que no início da operação, as duas pontas, em tese, são equivalentes. Então, o cálculo é feito na data zero, no D0, para que esse percentual do CDI acordado no vencimento seja equivalente ao IPCA mais o cupom contratado. É por isso que o que acontece no dia a dia é muito importante, né? Esse ajuste ele vai acontecendo diariamente. O cliente não tem desembolso diário, não é como se fosse ajuste de contrato futuro, ele só paga o fluxo final no vencimento, mas essa conta ela é naturalmente atualizada todo santo dia para calcular a rentabilidade, o ganho desse cliente. Mas partindo do D0, pessoal, ponta ativa e ponta passiva sempre são equivalentes, tá? Se o cenário fosse mantido 100% constante, era para o fluxo futuro do swap ser zero, tá bom? Apostar no cenário de fechamento da curva de juros, pessoal, nesse caso, o cliente teria perdido
com o swap, porque ele estaria ativo em CDI, se a curva de juros fechou, naturalmente CDI caiu, então a ponta passiva de IPCA mais cupom que ele vai pagar vai ser maior do que, aliás, né, vai ser maior do que ele vai receber exatamente em CDI. Tá? Então ele tem no final da operação ele vai ter que ter um desembolso de caixa para pagar justamente essa diferença, tá bom? E outro benefício do swap, pessoal, aqui um benefício um pouco mais óbvio, nem precisaria trazer na ponta do lápis, mas é que basicamente para você trocar um indexador, você não precisa comprar um ativo, vendê-lo, para comprar outro e vender depois, né? Porque nessa opção 1 é isso que acontece, né? Ele vende a LFT que ele tem na carteira para comprar uma LTN de mesmo vencimento, né? Então ele tem que pagar o imposto da LFT, comprar a LTN, pagar o resgate da LTN, e isso naturalmente diminui a rentabilidade dele. Se é um cliente que tem essa LFT e ele quer swapar para um pré-fixado, ele só vai pagar o imposto devido do swap no final da operação, tá? E naturalmente o da LFT no vencimento, né? Então, ele paga o IR das duas pontas e naturalmente é um IR menor, né? Porque ele só troca o indexador e ele mantém o ativo base em carteira, tá? E o ROA é sobre que valor? O ROA é sempre sobre o notional, dona Angel. Então, o ROA é sempre sobre o valor que ele está colocando como exposição, na ponta ativa e na ponta passiva. Então, vou dar um exemplo. Você usa uma LC de um cliente seu da Avista. A LC da Vista, ela é um ativo que naturalmente não deve funcionar como garantia para si próprio. Então, supondo que ele tenha um título público na carteira, você vai ter que colocar 50% mais ou menos do valor do notional como garantia. Então, supondo aqui uma operação de 300 mil, ele vai ter 300 mil na ponta ativa, na ponta passiva por consequência, né, porque ele vai receber a diferença, mas ele vai ter que deixar 150 de garantia. A garantia não entra para o cálculo do ROA, tá? O que entra é o notional da exposição da ponta passiva e ponta ativa, tá? É o quanto ele coloca mais ou menos, né, assim, o que é esse notional, né? É o quanto ele coloca nessa estrutura de swap para receber em cima e para pagar em cima, né? Então, é o valor que ele escolhe em termos de valor financeiro, que ele falou, olha, eu quero que meus 300 mil na ponta ativa sejam corrigidos pelo CDI e quero também pagar em cima de 300 mil um passivo de IPCA mais cupom. Então, o notional é isso, o quanto ele decide colocar de exposição nessa estratégia. Tá? E é com base nele que é calculado o ROA. Beleza? Uhum. Fechado. Bom, outro exemplo de operação para aumento de risco de mercado, pessoal. Operações especulativas. Aqui é um exemplo da famosa... A gente ouve isso muito em lâmina de fundo, né? Comentário de gestores de fundos. O fundo está comprado em inflação implícita. O que é essa tal inflação implícita? Você tem como swapar o IPCA por uma taxa pré. Então, nesse caso aqui, você fica ativo em IPCA, literalmente, o que variar a inflação é o que você recebe, e passivo num pré-fixado de 3,8%. Nesse caso aqui, o que a gente está estimando nesse caso, pessoal? Que o IPCA vai ficar acima desses 3,8%. Naturalmente, essa conversão de taxas aqui, pessoal, ela é feita baseada nesse inflation target aqui, tá? Que é a inflação esperada para aquele determinado período, a inflação implícita calculada pela diferença aí entre os ativos de cupom IPCA+, e os pré-fixados, tá? É assim que a gente calcula a inflação implícita. Então, nesse caso, se o IPCA realizado ficar abaixo dos 3,80, naturalmente ele tem um P&L, né, o resultado aqui da operação negativo. Se a gente tem o IPCA acima dos 3,8, ele tem um P&L positivo, ele tem lucro nessa operação. Tá? Beleza, senhores? Tranquilo? Então, aqui, esse tipo de operação dá para a gente fazer, por exemplo, com aquele cliente que está comentando com vocês, fala, pô, eu acho que esse mercado vai reaquecer, pô, tô vendo serviços voltando, a indústria, enfim, a capacidade ociosa não é tudo isso como as pessoas falam, enfim,
Aquele cliente que acha que a inflação vai subir igual um foguete, porque eu tenho alguns clientes que têm esse pensamento, esse tipo de operação é uma operação interessante para se fazer com a carteira dele. Se ele quer especular com o aumento da inflação em relação às expectativas do mercado, essa operação de swap PCA para pré pode ser uma boa alternativa. E bom, pessoal, o swap, ele de uma maneira muito geral, a imensa maioria, ele é feito com a contraparte da B3, né? Porque a B3 ela garante que você não tenha o risco de crédito, né? Da contraparte não te pagar em relação àquele fluxo de pagamentos futuro, né? Porque se você está ou comprando ou vendendo juros, alguém na outra ponta tem que estar fazendo o movimento inverso, né? Então, a XP garante, né? A XP não, né? Aliás, a B3 garante que o risco de crédito não ocorra, apenas o risco de mercado, né, dos movimentos. Existem operações de swap feitas principalmente no balcão sem a CCP, a contraparte central. Elas possibilitam maior flexibilidade na operação, então definição de margem, por exemplo, definição da própria taxa de swap, ela é muito mais flexível, porém um registro é muito mais complexo, é uma buroca realmente muito complexa, e você tem um risco de crédito e liquidez muito maior, né? Porque você não tem a B3 atuando como contraparte da operação, você está por si só assumindo o risco dessa contraparte, tá? Bom, vamos falar de coisas práticas agora, pessoal. Pré-requisitos operacionais para o swap. O suitability do cliente tem que ser agressivo, tá? Então, é uma operação que envolve derivativos e, portanto, a gente só pode hoje oferecer para clientes agressivos. O depósito de garantia de até 50% do volume do swap, pegando esse exemplo que eu citei agora para a Ângela, se é uma LC da vista, por exemplo, que é um ativo que não tem rating no mercado, tem um risco de crédito, portanto, mais elevado, muito provavelmente o depósito de garantia vai ter que ser de 50% do volume do swap. Se é eventualmente um CDB do Bradesco, por exemplo, nem precisa de depósito de garantia, o próprio CDB já funciona como lastro da operação, tá? E também assinar, logicamente, o termo de ciência de risco da operação de swap, assim como todo outro produto que temos aqui na plataforma. Chamada de margem, pessoal. O que acontece quando há a chamada de margem? Como o risco de contraparte do cliente é sempre a B3, a chamada de margem é o valor justamente que a B3 entende como necessário para garantia dessa operação, tá? O valor, ele é debitado automaticamente pela B3 diretamente na conta do cliente junto à XP, tá? Então, caso ocorra essa chamada de margem, caso não haja garantia na conta do cliente, o valor é debitado automaticamente, segundo cálculos da B3, tá? Bom, caso o cliente também não deposite a margem, a XP pode depositar uma carta-fiança para arcar com essa chamada de margem. São casos muito específicos, tá, pessoal? Nem contem muito com isso. Aqui até trouxe mais por deixar vocês a par de todas as nuances, todos os detalhes, do que algo que propriamente a gente vai usar no dia a dia, tá? Esse cenário aqui é bem difícil de ocorrer. Crédito e débito, pessoal. Alguém chamou? Não? Continuando. Então, o crédito ou débito, pessoal, sempre no final do contrato de swap, tá? Então, toda essa parte ativa versus passiva, o pagamento é sempre feito no vencimento. O ajuste é diário, tá, pessoal? Então, a gente consegue ir acompanhando essa rentabilidade diariamente na conta do cliente, mas o desembolso final de caixa, né, ou recebimento ou pagamento sempre ocorre ao final da operação, tá? Custos do swap, pessoal, temos uma taxinha de registro, que hoje está em 0,0022% vezes o notional, que é esse volume disponibilizado para operação. É uma taxa que incide no D0, então no dia em que a aplicação é feita, com o mínimo de registro de R$ 36, tá? Ou seja, esse é o valor cobrado até 1,6 milhões de notional, tá? E valor máximo de 3.600, aí seria, segundo as minhas contas aqui de cabeça, um swap de mais ou menos 160 milhões de reais. Acho que a gente ainda não vai fazer nenhum swap desse tipo. Tem valor mínimo para fazer isso? Tem, dona Angel, tem. Valor mínimo 150. Tá?
Normalmente costuma ser mais, tá? Até assim, eles falam mínimo 150, mas pelo menos das oportunidades que eles trazem para a gente de letra financeira subordinada, costuma ser a partir de 300. Tá? Esse tipo de operação, Léo, em banco, eu acho que é só o private de banco que faz esse tipo de coisa, né? Sim, é só o private. Imagina, varejão fazer swap. Não faz, não faz. Muito difícil. Assim. Para não dizer que não faz, dona Andy, eu diria que deve fazer em situações muito hipotéticas, assim, e muito segundo a demanda do próprio cliente. Nada que deve ser oferecido ativamente, não. Taxa de permanência, a gente tem também a taxa mensal, ela é pro rata, cobrada por dias úteis, valor mínimo ali de R$ 5,14. A taxa de permanência é calculada também em cima do notional, 0,00027%, tá? Multiplicado pelo notional. E aí, Hugão, não sei se está aí ainda, Hugão, consegui prender sua audiência? Consegui. Positivo. Taxa de liquidação antecipada, 2,67, ou seja, pode sim, tá? O swap pode ser desfeito antecipadamente. Como é um swap basicamente realizado via mercado de juros, e o mercado de juros é bastante líquido, a gente pode desfazer essa operação a qualquer momento, tá? Tributação do swap, pessoal, de juros, né? Existem outros tipos de swap, como eu comentei, mas é o similar de operações de renda fixa. Tá? Swaps entre 0 e 180 dias, 22,5% sobre o lucro. Entre 181 e 360, 20%. Enfim, tabelinha que vocês estão mais do que acostumados aí, tá? Similar à tributação de títulos mesmo. E também tem o IOF, importante citar operações até os primeiros 30 dias. Aqui, Ei, pessoal, Léo, é a Cássia. Eu diga, só tinha visto operação de swap na pessoa jurídica, nunca tinha visto na física. não dá para fazer também. Nenhum impeditivo, dá para fazer sim. Sim, mas eu sempre como eu trabalhei em tesouraria, eu via só assim para empresas corporate, enfim. Então eu ouvia muito a questão da pessoa jurídica mesmo. Não, pois é, até para vocês terem noção, tipo, de como é uma operação que ela não tá no dia a dia dos nossos clientes, principalmente pessoa física olhando varejo. É uma operação feita para institucional, para grandes empresas, para se proteger de oscilações de mercado, até mesmo fluxo de recebíveis. Muitas empresas que estruturam CRI e CRA, elas pegam um swap na ponta contrária para se proteger de oscilação de mercado. Então, é um veículo bem interessante. Acho que é sempre importante ter isso na manga para oferecer, principalmente para esses clientes mais agressivos. Aqui, pessoal, é como a gente visualiza, tá, as operações de swap. Aqui a nossa visualização enquanto assessor, a gente vai ver ali um campo exclusivo para swap, né? Aqui o ativo objeto ele vai dar o indexador desse ativo. Nesse caso aqui o ativo objeto era um pré com todas as condições aqui demonstradas. O cliente visualizará dessa forma aqui, tá? Via opções flexíveis, e ele vai enxergar o saldo diferencial dessa operação, tá? Então, ele vai enxergar já o saldo, não a exposição líquida, tá? Vejam que aqui o saldo para ele aparece zerado, mas quando a gente olha aqui, dá para saber que esse é um cliente que teve disposição mais ou menos aqui 249 mil, tá? Reais de notional para esse swap. Bom, da minha parte, era isso. Se alguém, Qual é o prazo alguém tem de algum vencimento? O prazo mínimo, máximo de vencimento? Não tem, dona Angel, não tem. Dá para fazer swap com todos os prazos. Pelo que eu tenho visto, tá? O costuma sair muito de 23 para cima. Então, 23, 24, 25, 26 são prazos que a gente tem visto swap com recorrência. Tem até um trade idea da XP que era o seguinte: a XP estimando que o cenário da curva de 2023 estava precificado para cima, ou seja, que hoje o mercado estava estimando um juro futuro para 2023 via juro futuro muito esticado. E o Copom, por exemplo, estava estimando um CDI para 2023 muito menor. Então, qual que era essa estratégia que era feita para a XP? Só para dar um exemplo real para vocês, pessoal. Ativo
em pré, passivo em CDI. Tentando imaginar que o que o mercado estima hoje está errado, o juro no futuro vai ser menor, o Copom está mais certo do que o mercado, então fixando o ganho pré-fixado baseado no juro futuro de 2023 hoje, quando a gente olhar essa operação lá na frente, o DI não vai ter chego nesse patamar, segundo esse Trade ID, e aí o cliente vai ter um ganho entre a diferença da ponta ativa e a ponta passiva. Tá? Só para dar um exemplo de operação. Mas costuma ter para todos os vértices, viu, dona Índia? 23 a 26, sempre bastante coisa surgindo. Mas dá para fazer para qualquer prazo. Posso colaborar aí, Léo, só com uma colocação em relação a isso, que é a pergunta da Ângela? Eu ia falar exatamente isso, Gu. Assim, eu vi que você... A questão do prazo, o que acontece é o seguinte, vocês viram aí que as taxas operacionais são bem pequenas e tal, e você vai ter o ganho decorrente do spread. Você vai colocar o spread numa das pontas, né? Você vai precificar ali a ponta passiva, a ponta ativa e tal, e você vai adicionar o seu spread. Então, o prazo mínimo vai ser dado mais pela possibilidade de você colocar um spread. Se você fizer muito curto, você não consegue colocar um spread considerável, porque vamos falar assim, você vai fazer um swap de 3 meses. Quanto que é a incerteza dentro desses 3 meses para você engordar a taxa, para você ganhar alguma coisa relevante? Então, por isso que acho que o Léo falou de 23 e tal, porque já tem aí 2 anos de vigência e já é uma coisa completamente em aberto, né? Assim, ninguém sabe exatamente o que vai ser, então tem margem para você trabalhar esse spread. Exato, aqui eu acho que esse exemplo, essa questão fica clara, né? Quando a gente olha o ROA aproximado versus o vencimento, né? Olhando um banco Omni para 22, o ROA aproximado 0,7, PAN para 23, 0,9, aí subindo um pouquinho o prazo, 1%. 2024 a gente já fala de 2,5%. Então é justamente isso, dona Angel. Naturalmente a gente tem um ganho nessa operação que é o spread, comer um pouquinho da taxa da conversão, né? Então, se a gente, como o Gu falou, né, se o prazo é muito curto, não tem muita margem para a gente fazer isso, né? Porque aí é basicamente decretar que o cliente vai ter prejuízo naquela operação. Porque o efeito incerteza para um prazo curto é muito pequeno, né? E é a mesa de renda fixa que cota isso para a gente e efetiva? Como é que é o operacional disso aí? O operacional é ligar na mesa, passar a demanda, ou quiser falar comigo, eu faço esse canal, não tem problema. Estava até pensando com o Gabriel uma estratégia essa semana, de swapar um ativo dele, CDI para IPCA+. Eu coto na mesa, falo, Ale, temos um cliente com um CDB aqui de rentabilidade contratada tal, ele quer swapar, utilizando o CDB como ativo objeto, num pré para casal com o vencimento do CDB, que é de 3 anos. O que a gente consegue de condição? Então, ou tem essas operações, entre aspas, primárias, né, vamos dizer assim, que surgem nessas oportunidades diárias que eles me mandam. Então, quer ver? Deixa eu até mostrar para vocês, ó, um exemplo prático do que eu recebo. Já te enviei alguns, né, dona Índia? Você já chegou a receber alguns dias? Já. Esse meu relatóriozinho. Mudou aí, senhores? Não. Léo, pergunta. Diga. Você falou que o ticket mínimo 150. Tem que ser um ativo só com esse net, ou posso juntar 3 CDB de 50 cada um e swapar para alguma coisa diferente? Não, tem que ser o PU mínimo mesmo de 150, por ativo. Por ativo. Até aqui, Titi, veja que tem algumas operações que dá para você estruturar com menos dos 150, vai muito na linha do que o Gu também comentou. Quando a gente conseguir colocar spread na operação, a gente pode trabalhar com um notional menor. Tá? Nesse caso aqui de 100 mil, mas aqui é a exposição careca, né? Que é esse call de fechamento que eu comentei com vocês. Ele fica ativo em pré, passivo em CDI, tá? Só recebendo a diferença entre as duas curvas. E eu recebo isso aqui todo dia, ó, pessoal. Todo santo dia eu recebo isso aqui da XP. Recebi esse hoje. Vejam que hoje teve pouquíssimos ativos. Estava aqui mais para baixo. Letra financeira do Safra para 26, do Safra para novembro de 26, letra financeira subordinada do ABC para 23. E aí vejam, ó, pessoal,
você tem sempre, né, a TMR, vocês já estão acostumados com ela, imagino, por conta da boleta combo de título público, né? Mas a gente tem uma taxa TMR, que é a taxa careca da operação, e a taxa na mão do cliente, tanto para a ponta passiva quanto na ponta ativa, de onde a gente tira esse indicativo de ROA aqui, tá? E essas operações, pessoal, vejam que são oportunidades de fato muito pontuais, tá? Eles mandam aqui 11 e pouco, a gente tem que ter isso no gatilho para fechar quase que na hora, porque o financeiro disponível é sempre muito apertado. Ó. 393 só tinha uma quantidade disponível, aqui também uma quantidade, aqui só 3 quantidades. Então, é raro a gente ter esse tipo de oportunidade de baseada, tá? Tem que ser bem ágil para pegar esse tipo de operação no swap. Por isso que, a partir de agora, eu vou passar a mandar para vocês todo dia no WhatsApp, tá? Um print dessa tela com as operações diárias de swap. Mas nada impede de vocês, de novo, cotarem qualquer ativo que vocês quiserem, que o cliente de vocês tenha na posição. Dá para a gente cotar tudo, pessoal. Cotar não quer demais, a gente só enche um pouco do saco dos caras, mas cotar não custa nada. E sempre que, aliás, né, sempre que vocês tiverem alguma ideia de trading, pô, Léo, estava pensando aqui em oferecer para esse meu cliente que é mais agressivo, essa estratégia aqui, o que você acha? Você acha legal? Pô, me procura, vamos trocar uma ideia, vamos conversar com o próprio time da XP, o pessoal lá é bastante aberto para trocar ideia nesse sentido também de racional da operação. Então, sempre que vocês tiverem alguma demanda, me procurem, a gente bate um papo e decide o que fazer, tá? Mas mantenham isso no radar de vocês, tá, pessoal? Acho que é uma possibilidade muito interessante, é uma operação, como vocês mesmos já citaram aí, que é muito difícil da gente ter no varejo dos grandes bancos, até mesmo no private, isso só é feito para alguns clientes, para PJ também, em alguns casos. Então, ofereçam para o cliente que faz sentido, pessoal, principalmente esse perfil agressivo, qualificado e que goste de especular com renda fixa também, um cliente que já tenha um certo entendimento em termos de precificação, questão de abertura, fechamento de curva e tudo mais. Se precisar, que eventualmente eu faça uma reunião com o cliente falando um pouquinho mais sobre isso, também conte comigo, estou à total disposição. Mas agreguem o swap no portfólio de vocês, tá? Tenho certeza que vai ser bastante produtivo, os clientes vão gostar. E se eles não fizerem, pelo menos eles vão, tenho certeza que vão valorizar que vocês estão oferecendo algo que ele provavelmente nunca vai ter ouvido na vida para a carteira dele, tá? Ele sabe que isso é uma possibilidade para que no futuro, eventualmente, ele faça. Fechado, gente? Algum ponto, alguma dúvida? Só lembrei de um ponto aqui. Garantias, tá, pessoal? Eu já citei quais valem, quais não valem, tá? LCI, LCA, debenture, CRI, CRA, não vale como garantia, tá? Só a título público, como eu falei, CDB, alguns e algumas ações também, tá? Como garantia da operação. Tá? Mas LCA e LCA, apesar de serem bancários, não contam como garantia, tá? Beleza, senhores? Algum ponto, alguma dúvida? Bom, então é isso, gente. Muito obrigado a todos pela participação. Espero que tenha sido produtivo. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para me chamar, me ligar, eu estou à disposição. Eu não sou o Thiago, tá? É importante esclarecer, acho que vocês já sabem, mas eu sou o Leonardo Costa. Então, não procurem o Thiago. Se precisarem de alguma coisa, contem comigo, tá bom? Obrigada, Léo. Valeu, Léo. Parabéns aí. Gente, muito obrigado. Obrigada.